boa noite. Aqui no Âncora nós estamos revendo algumas narrativas do nascimento de Jesus pela ótica das orações que ali estão. Na semana passada nós vimos o Magnificat, esse nome que dão à grande oração de Maria, né? Que a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E essa noite nós vamos pensar um pouquinho como é que a oração de Zacarias, que ali no Lucas capítulo 1 dá o título Cântico de Zacarias. Zacarias foi o pai de João Batista. Isabel, a mãe de João Batista, era prima de Maria, né? E nós vamos fazer assim uma leitura da oração de Zacarias e também depois vamos olhar um texto anterior que dá o contexto de como foi essa revelação também que os anjos fizeram para o nascimento do João Batista, um profeta que vem antes de Jesus, 6 meses antes, e tem um ministério de pregação, do arrependimento, da fé, da conversão dos pecados, e por quem Jesus é batizado, né, na vida adulta. O texto, então, que nós vamos ler, encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 67. Vamos ler até o 79. Então, a oração de Zacarias, que na NVI está com o título Cântico de Zacarias. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para os servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos passos no caminho da paz. Esta é uma oração que, de certa forma, contempla o lado poético, o lado do coração do pai, que o contexto aqui que no 8º dia está levando João Batista para fazer o ato da circuncisão, e esse pai lhe pergunta qual será o nome do filho, e naquela questão dele estar mudo, porque você lembra que Zacarias ficou assim, de certa forma, incrédulo quando o anjo anunciou que Isabel seria mãe. E o anjo disse que ele vai falar a partir dos acontecimentos quando o filho nascesse. Então, ele tem que escrever o nome João na tábua, e as pessoas ficam, nossa, mas não tem ninguém na tua família com o nome João. E nesse momento que ele escreve, né? Primeiro ele escreve, porque não podia falar. Está mudo. Que o nome do seu filho seria João, como o anjo que o visitou antes lhe tinha ordenado. Zacarias recebe novamente, depois de meses, a capacidade de falar. Diz o verso 65, antes da oração, todos os vizinhos ficaram cheios de temor
E por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser desse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então esse fato do Zacarias ser um sacerdote, trabalhar com as questões da religião, da fé do povo dele, do judeu, do judaísmo, de ele ter tido uma visão, de ter ficado mudo, de ter dado o nome, estava realmente mexendo, né? Era um ato ali nas vilas dessa região que não se diz o nome da cidade, mas as colinas de Judá, era um assunto comentado. E o início da oração, você deve ter percebido que Lucas, o escritor, o autor do Evangelho, faz questão de dizer que essa oração de Zacarias é uma expressão, é uma inspiração, é a ação do Espírito Santo sobre o pai de João Batista, Zacarias. Ele diz no princípio do texto que essa oração vem do coração de Zacarias, então ela é completamente humana, mas ela é completamente inspirada pelo Espírito Santo, ela é completamente divina. Inclusive essa oração ela é completa porque ela fala do coração humano, ela traz a expressão de louvor, ela diz quem é Deus, nós vamos ver algumas partes da oração, mas ela também tem uma parte histórica, lembrando do que Deus fez na história de Israel, e uma parte de predição, de profecia, quando o pai fala que este menino será um grande profeta que vai à frente do Messias. Você pode estar dizendo, mas como é que eu sei quando uma oração é inspirada, né? Quando sei que uma oração... Mas a gente não tem essa condição de corrigir ou controlar ou determinar que tipo de oração. O que nós temos que nos apegar é que em Romanos 8, 26, diz que nós não sabemos orar muito bem como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que eu asseguro a você é que a oração feita em nome de Jesus, na fé em Jesus, a certeza de que sua vida pertence a Jesus, você é uma pessoa crente, cristã, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade que está no cristão, ele é garantia de que a sua oração é ouvida, de que ela é levada ao trono da graça de Deus Pai, que há essa mediação na salvação em Jesus e há essa mediação das nossas súplicas, das nossas intercessões, dos nossos gemidos, dos nossos desejos, das nossas preces, da nossa fala para Deus, que o Espírito Santo tem a alegria por ser Deus e a completa capacidade de levar as nossas orações à graça, ao trono da graça. Então a oração, de certa forma, você talvez possa pensar assim, claro, ela acontece usando as nossas faculdades mentais, emocionais, os nossos anseios, mas ela nasce em nós e é mediada pelo Espírito. Então nós podemos saber que o Espírito Santo sabe o que fazer com as nossas orações e ela chega até Deus Pai através do Deus Espírito Santo. Então tenha segurança que se precisar ter correções nas distorções das nossas orações, se precisar ter enfoque, se precisar ser expressa de uma forma diferente, se a sua oração às vezes você pensa que não está, será que chega por causa da minha pequena fé? Chega porque Deus tem alegria do que seus santos, do que seus filhos, do que seus servos o busquem e Ele se deixa ser encontrado. Nosso Deus da graça é um Deus que se deixa ser encontrado. Então Zacarias ora, inspirado, segundo o autor, pelo Espírito Santo, diz essas palavras, mas eu quero lembrar a você
um texto que está anterior, que nem sempre nós estamos tão centrados e tão cheios do Espírito Santo que as nossas palavras tomam a força do que esse cântico de Zacarias tem. Se você só lembrar para você que o mesmo Zacarias, no capítulo 11, foi visitado por um anjo. Diz assim no versículo 11 do capítulo 1. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. O anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. Zacarias é uma pessoa que serve ali no altar, está fazendo sua função sacerdotal ali de censo, o povo está no outro lado, esperando. Seus serviços são os serviços de alguém dedicado a Deus. E parece que ele e a sua mulher, Isabel, têm uma oração como nós temos, que há anos nós estamos fazendo e ainda não recebemos uma resposta definitiva de Deus. A alegria do Natal, nesse período que estamos vivendo, é a alegria de que nós podemos confiar que temos um Deus que nos visita nas nossas necessidades, está visitando o povo judeu nessa época através de anjos, há uma intensa ação angelical, fazendo as visitas, os anúncios, os esclarecimentos, né? E o anjo visita o Zacarias e relembra ele que Deus ouviu a sua oração. A oração de um homem, de um casal, de uma mulher, que na velhice estavam esperando, já tinham orado muito tempo, mas a mulher de Zacarias era estéril. Eles não tinham filhos. E o Natal é essa coisa assim de que a luz resplandece nas trevas, a salvação visita os perdidos, Deus faz presente na história, encarna através de Jesus. E para Zacarias, o anjo relembra ele que a oração dele chegou o momento de a resposta acontecer. Não é incrível que Deus, pela sua misericórdia, recebe a sua oração de bom grado, né? Ele entende o seu desejo, o seu grito de socorro. Às vezes não é nem um grito, né? É um suspirar de socorro. Ele sabe do que você passa, do que você anseia. E me parece, então, que o anjo visita Zacarias porque agora é o momento de Deus dizer sim. É o tempo de Deus responder com o sim, vir a iluminação, a autorrevelação de Deus, Deus revelando a Zacarias, sendo que é sim. Agora a reação de Zacarias, pela visão, pelo visitar do anjo, foi de medo. E o anjo diz, olha, não tenha medo. E o anjo então tem toda essa temperança de explicar os planos de Deus. Então veja bem, a oração tem um tempo de Deus, tempo perfeito de Deus, mas também tem o modo que Deus quer fazer, a maneira, a medida que Deus vai fazer, o jeito que Deus vai fazer, não está nas nossas mãos, nem de Zacarias. Nem o tempo está nas nossas mãos, nem o como, a maneira, a estratégia, o jeito que Deus vai fazer isso. Então Zacarias recebe todo o esclarecimento do anjo. E quem será o filho? Qual é o nome que tem que dar ao filho? Veja, está tudo sendo aberto, revelado. É um Deus que tem prazer em se revelar, ouvir as orações, responder e dar os comos vão acontecer. No versículo 17, ele diz o que João Batista tem que fazer. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Mas no 18, Zacarias pergunta ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada.
E aí nós já comentamos que o anjo teve que se dizer, olha, eu sou Gabriel, estou na presença de Deus, eu fui enviado para lhe transmitir essas boas notícias. Agora você ficará mudo até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Olha, na Bíblia tem vários momentos dessa relação de um Deus que se revela, do ser humano que o ouve e o escuta. Tem algumas coisas que são óbvias, acontecem sempre. Primeiro é que Deus tem a iniciativa. Eu não posso chegar, eu quero ver anjo, eu quero ser assim espiritualmente. Essa questão da soberania é Deus que se auto-revela, então Deus, pela graça, toma iniciativa. Deus daí lembra nessa iniciativa que ele tem ouvido as orações da pessoa, do seu servo. E que Deus aí, conforme a sua graça, fará do jeito de Deus. Veja, nós temos que estar preparados nas nossas orações de acolher ouvir o que Deus está nos dizendo, acolher no coração e permitir que Deus seja Deus, dá toda a liberdade. Deus faça o como é do seu jeito, quando também é do seu jeito, porque a expressão final é que no tempo oportuno, o anjo disse, isso tudo vai acontecer. E Zacarias fica mudo para ele lembrar que ele não creu, que ele vai ficar sem um sinal, de que ele fica mudo porque ele não confiou que Deus iria fazer aquilo que estava falando. Não poderá falar até o dia que isso aconteça, porque não acreditou em minhas palavras. Gabriel é muito claro aqui, Nós já vamos voltar para a oração, mas é só para você ver o que antecede. O anjo Gabriel é muito claro, você lá no seu coração não confiou. Mesmo que eu disse que eu sou Gabriel, mesmo que há uma aparição angelical, mesmo que eu estou dizendo que como vai ser o nome, que ele tem um plano profético, Deus tem um plano profético para João Batista, mas a verdade é que nós somos assim, Apesar de sabermos que os processos e os planos pertencem a Deus, as datas e os momentos das respostas aos nossos pedidos pertencem a Deus, e às vezes parece que a coisa, quando está para acontecer, ou Deus está nos dando alguma palavra bíblica, algum sinal que Ele está respondendo a nossa oração. Não é raro, não é raro nós termos medo, é a reação natural, mas também não acreditarmos na palavra dada, não confiarmos. Não temos certeza disso que Deus prometeu irá se cumprir, porque nós temos dúvidas, medos, receios. Nós temos muito medo, apesar do anjo dizer não, tem medo que as coisas deem errado, que saiam do controle, que eu tenho que sofrer um tempo maior do que eu gostaria, de que Deus faça de um jeito que me frustre. Hoje em dia parece que o crente não pode se frustrar, não pode chorar de tristeza ou estar em raiva e dizer, Deus, por que o Senhor está... Parece que a gente é proibido frustrar, porque o princípio da autorrealização, o princípio de que tudo me vá bem no meu tempo, está lançado nas nossas mentes pela nossa cultura do prazer, do deleite, da autorrealização, do sucesso, de viver uma vida sem dor, sem tragédia, sem lamento. Mas isso não existe, a nossa vida é como de Zacarias. Servia a Deus, orou muito e quem sabe estava já dizendo para si, Isabel, Deus nos disse não disse nada. Mas quando Deus vem e diz sim, justamente aquilo que eles queriam, porque era o tempo oportuno de Deus, era o momento de Deus, era a vontade de Deus, a gente dá um passo para trás, ou vários passos para trás, e se recusa a crer e acreditar, a confiar. Porém, a misericórdia de Deus nos dá um sinal, olha, você está incrédulo. E eu quero agora, então, reler aqui algumas partes da oração do Zacarias,
tirar algumas verdades, mesmo aqueles que ficarem mudos por incredulidade, ou senão, ainda bem que Deus não me deixa mudo, porque senão acho que eu viveria mudo o tempo todo por causa das minhas dúvidas, das minhas fraquezas, às vezes das minhas... ir para lá e para cá, não estar estável, não é? A verdade é que, na sua misericórdia, Deus cumpre e devolve a fala para Zacarias quando João Batista, no 8º dia, vai ter a circuncisão. Já falamos então que ele está cheio do Espírito Santo. E uma pessoa que está íntima de Deus, uma pessoa que está iluminada pela sua palavra, pela relação de amizade, com a graça de Deus, a sua oração começa com louvores. E ele louva a Deus por alguns motivos. E eu vou, nesse princípio, sinalizar alguns. Primeiro, Zacarias louva a Deus porque ele visita e redime o seu povo Israel. Versículo 69. Ele promoveu poderosa salvação para nós. O início da oração é um reconhecimento do que para nós será o Natal também. Porque se João Batista é o antecessor, precursor do Messias, então Zacarias, que vai ser pai desse profeta, sabe, e já sabe mesmo porque Maria visitou Isabel, no texto anterior, que o Messias está vindo através do nascimento virginal de Maria. A salvação que foi prometida aos profetas, a salvação que foi comentada nos Salmos, a salvação que foi dita que Deus viria lá no Torá, desde o Gênesis, está acontecendo pelo advento do nascimento de Jesus. A salvação prometida, porque Deus é fiel, é uma salvação recebida. Uma palavra prometida por Deus, pelos profetas e pelas escrituras do Antigo Testamento, é uma palavra cumprida. Deus cumpre as promessas e está cumprindo a Israel a promessa de salvação. Então Zacarias está glorificando a Deus. Senhor, a salvação está chegando. Senhor, aliás, a salvação está vindo. Ela já está ali para nascer. Está iminente o momento do nascimento de Jesus. E aí o Zacarias, se você olhar o texto todo, ele vai falando que Deus já tinha dito isso muitas vezes, só que não era o tempo oportuno, mas agora é o tempo justo. Segundo motivo do louvor, dessa oração, do cântico, além de um Deus que cumpre a sua palavra de salvação, veja, Natal nos lembra isso, Deus cumpriu a palavra de perdão de pecados, de libertação dos pecados, de salvação. Diz o texto, no versículo 71, salvando-nos dos nossos inimigos. E no 72, para mostrar sua misericórdia e lembrar sua santa aliança. Zacarias louva a Deus porque Deus faz pactos conosco e os cumpre. Sua santa aliança ao pai Abraão, ao povo de Israel, e cita aos antepassados. E Deus tem feito pactos e promessas porque Deus cumpre os seus pactos e promessas. Uma palavra dada por Deus à sua vida, uma promessa feita a você, não tem como não ser cumprida. Não há nenhum poder, não há nenhuma circunstância que possa fazer Deus mentir, Deus se omitir, Deus esquecer, Deus faltar. Isso da sua mente. O Natal nos lembra que Jesus viveu todas as coisas por nós, nasceu, viveu a encarnação, porque Deus havia prometido, desde a fundação do mundo, prepararia uma salvação a partir de Eva, de Adão. Depois de Abraão viria a salvação para todas as nações. Combata, às vezes, aquilo que nós temos como Deus está a demora de Deus, ou o silêncio de Deus. Combata na sua mente, no seu coração, a incredulidade, que às vezes quer dizer assim, os planos de Deus não vão
vão se cumprir, eu nem sei quais são. Combata isso olhando para trás, para o passado. O que Deus já fez por nós. Não só no Natal, mas na nossa vida histórica. Quantas vezes Deus já nos livrou de situações de saúde? Quantas vezes Deus nos colocou pessoas que nos abençoaram no momento certo, na ação certa, que a gente tem que dizer louvado seja Deus, porque foi Deus. A pessoa nem sabe, mas Deus o usou para te abençoar, para me abençoar. Recolha das suas memórias, não só a dor que você está vivendo hoje, mas os livramentos de outrora, da história, da biografia, de momentos anteriores onde a fidelidade de Deus lhe visitou. Por isso que ele diz no 72, para mostrar sua misericórdia e lembrar sua santa aliança. Deus mostra misericórdia. Deus mostra que ele cumpre pactos, alianças. Ele está cumprindo as suas promessas. E se você recebeu uma palavra de Deus, tem no seu coração uma promessa de Deus, e isso não está ainda no hoje, mas a esperança nos diz que se Deus tem isso no seu coração para a sua vida, está certo no amanhã. Isso é esperança. A certeza de que Deus está me cuidando no amanhã. Estou à espera. E fé é a certeza das coisas que se esperam. As provas daquilo que eu não estou vendo. Então você tem que dizer para o seu coração, olha, calma Elcio, calma Zacarias, com o seu medo, com a sua incredulidade, com a sua fraqueza, com a falta de força, com a falta de ânimo ou com a falta de coragem. Releia um texto que lembre a você, bíblico, que lembre que Deus é fiel na sua misericórdia e cumpre os seus planos, as suas promessas na nossa vida. Um terceiro apontamento, assim, a gente poderia falar muitas coisas dessa oração, porque ela tem, o conteúdo dela é gigante, né? É muito grande. O 74, ele está dizendo que a misericórdia e o que Deus está promovendo a salvação é muito interessante. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, até aí tudo bem, para o servirmos sem medo. Queria refletir um pouquinho que o resgate de Deus é para nos tornar homens e mulheres dele sem medo. Nós não podemos seguir a Deus se o medo estiver a todo tempo na nossa vida. Nós não podemos adorá-lo, não podemos louvá-lo, se a cada 10 segundos o medo se instalar na sua vida. Para servirmos sem medo, a ideia é servirmos assim de uma forma desembaraçada, de uma forma livre, de uma forma assim solta, sem estar tenso o tempo todo, sem estar se agarrando em qualquer coisa que possa ser uma boia de salva-vida, porque toda hora estamos no sentido que estamos nos afogando na realidade da vida, sufocados pelas preocupações da vida. Lembre, eu falei no começo que Zacarias teve medo, o anjo aceitou isso, lidou com isso, depois o medo o tornou muito incrédulo, ele ficou mudo. Veja, Deus conhece essas nossas reações de medo e de incredulidade, que é comum na nossa caminhada com Jesus, mas nós precisamos fazer com que isso venha em oração. Nós precisamos colocar isso na mesa, pôr luz nessas fraquezas, confessá-las, lamentá-las, né? A voz de lamento na oração é explicar a Deus, é fazer um grande desabafo. Porque à medida que eu exponho meus medos e as minhas incredulidades, eu posso também dizer, Senhor, socorre-me, porque preciso crer. Ajuda-me na minha incredulidade, como diz no Novo Testamento, aquele texto que o pai de um filho que Jesus iria curar diz, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Você pode trazer isso, porque quanto mais consciente e mais expresso isso for, essas nossas reações, o Espírito Santo irá consolar, esclarecer, trazer a confiança que eu não tenho, a força que eu não tenho
o ânimo que eu não tenho e a coragem que eu não tenho. Então servirmos a Deus sem medo implica, sim, em lidar com essas reações nossas emocionais, na mente, no espírito, no corpo, né? Porque nosso corpo adoece junto com toda essa vida preocupada e tensa que às vezes estamos levando. Um quadro que me vem na mente quando eu lembro que a oração de Zacarias diz: olha, Deus cumpre a sua palavra, Ele é misericórdia para você ficar e servi-lo sem medo, Elcio. Me vem à mente o quadro, sempre vem na mente quando leio uma palavra assim, de uma criança que é abraçada pelo pai ou pela mãe, criança pequena, e quando você já deve ter visto isso, né? E quando ela é abraçada assim afetivamente, ela solta os braços, a parte não verbal dela, né? A parte do corpo, motricidade dela, ela se estende assim num gesto de soltura, dizendo assim, já que você me quer amar, me dá segurança, me dê. Essa criança, quando é acolhida nos seus medos e nas suas dúvidas, quando ela não é severamente só aconselhada, ou quando ela é acolhida, abraçada, não precisa falar nada. Você vai ver que ela vai se soltar. Todo o seu aspecto muscular e físico vai expressar aquilo que está dentro dela. Ela está ali naquele momento se sentindo amada, então ela está segura, ela está confiante, ela se sente acolhida, aceita. É assim que eu vejo que Zacarias, cheio do Espírito, está dizendo, olha, então Deus está falando assim, olha, eu cumpri a aliança, eu estou aqui, a salvação chegou, é luz, é esperança. Então, podemos seguir na luta que nós estamos enfrentando, você está enfrentando as suas, nós temos as nossas lutas, mas nós temos que, na oração, nessa vida de oração, dentro da realidade nossa e humana, a oração é aquele momento que eu me solto no braço de Deus Pai. E posso dizer, olha, toma conta de mim, está aqui todo o meu medo, toda a minha dúvida, toda a minha dificuldade com o seu tempo, o tempo de Deus, toda a dificuldade de como o Senhor vai fazer isso, a maneira, se vai me alegrar ou se vai ser mais do seu jeito, né? Ou minha vontade vai ficar aberta em algumas coisas, mas eu me rendo. Então, essa postura de filho e pai, ela acontece em momentos onde nós nos recolhemos, deixamos o nosso ser apresentar a Deus as nossas petições e os nossos louvores. Então, o 74 estava dizendo resgatar-nos, então há um resgate, por isso os inimigos vão ser vencidos. Então dá para caminhar com Deus ou servir, aqui na NVI está para servirmos sem medo. Mas ele completa, então, uma quarta característica da oração do Zacarias, se é para ser sem medo, mas é para ter santidade e justiça. Ele diz, em santidade e justiça. Essa é a primeira parte da oração. Eu só posso caminhar em santidade se eu estou separado para Deus com a minha vida, se eu pertenço a Ele. Em justiça, só se eu recebo a misericórdia, o perdão, a presença do Espírito, então eu posso caminhar com a minha vida dentro da justiça divina. Santidade e justiça são princípios do reino de Deus. São características da própria pessoa de Deus. São como se eu pertenço ao Rei e ao reino de Deus, de Jesus, então é um reino de santidade e justiça. Então eu sou um cidadão que recebe a santidade e a justiça e a conservo na minha vida, santidade e justiça. Retidão, em outras palavras, né? Fala de que nós somos espelhos desse Deus, cidadãos de um novo reino, um Deus santo e um reino santo, um reino de justiça e equidade, então um cidadão justo e que promove a paz e a equidade. A partir desse momento, essa segunda parte da oração, você vai ver que muda. Porque do 76, daí por isso que existe o título Profecia,
Zacarias olha para o seu filho e diz a função ministerial que ele vai ter, está fazendo uma predição, falando o que vai acontecer no futuro, dando até detalhes do que ele vai fazer. Por exemplo, 76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Está olhando para o filho e dizendo, pois irá diante do Senhor. O Senhor aqui é o Messias, é Deus. Para dar a seu povo o conhecimento da salvação, mediante perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus. Acho muito bonita essa expressão da ternura da misericórdia de Deus. Uma misericórdia afetiva, acolhedora, gostosa, que aquece. Por causa dessa terna misericórdia de Deus, João Batista será um pregador que vai dizer que o povo precisa se arrepender porque está vivendo longe de Deus. E quem entender essa palavra de João Batista vai ser batizado no Jordão. Esse menino vai comer mel silvestre, vestir pelos, viver no deserto, as roupas de pelos, né? De animais ali do deserto. Vai ter uma dieta estranha, gafanhotos, silvestres, mas ele vai ficar pregando porque ele foi ungido, escolhido para falar da ternura e da misericórdia de Deus que ama. E não é isso o Natal, não é isso a vida com Deus, não é isso essa luz que nos atrai a Deus, é que o justo Deus tem uma ternura especial para os seus. E por fim, o 79, o final do 78 diz, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. O sol nascente vai visitar os habitantes dessa terra para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. De certa forma, eu e você, nós vivíamos nas sombras da terra, sombras da morte, nas trevas, até que esse sol da justiça, essa luz do mundo que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, esse brilho celeste que os anjos vêm revelar, essa boa notícia de que a salvação visitou a nossa vida. Então veja, onde há a luz de Jesus, as trevas não permanecem. Nós podemos até passar momentos de trevas e sombras da morte, como no Salmo 23 diz, mas tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O vale sombrio, com a presença de Jesus dentro desse vale, ele é iluminado. As trevas, quando Jesus, a luz do mundo, habita na sua casa, no seu coração, trará luz própria à sua vida. O sofrimento que você passe, poderá passar ou já passou, quando é visitado pelo sol nascente, como diz esse texto, transforma-se em consolação. O desanimado terá ânimo, o covarde, o medroso terá coragem, o fraco será revitalizado e o pecador perdoado. Então, eu penso que aqui no nosso tempo âncora, que a ideia é refletir sobre orações e meditar e trazer, a âncora é o símbolo de esperança. Olha, eu não sei como você está aí, mas Jesus Cristo vivo, nasceu, morreu, está vivo. Não há lugar que essa luz não penetre. É o sol nascente. Brilha mesmo. E às vezes eu vi na minha vida, já sei que você pode ter passado, momentos que eu não tinha mais esperança, onde havia só derrota e tristeza e amargura. O sol é nascente, né? Ele vai brilhando, 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 até ser um dia perfeito. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Às vezes não é imediato, mas a luz vai vindo e daqui a pouco eu reparo que o Senhor está tão perto, tão íntimo, tão próximo, que as minhas trevas estão sendo consoladas.
que a minha angústia está sendo confortada e que a minha esperança está sendo restituída. Essa é a mensagem do Natal de Jesus. Perto está o Senhor. Creia nisso. Mantenha a sua fé, porque a fé traz o sol nascente, a esperança. Quero orar com você e pretendemos aqui nesses dias gravar o âncora ainda semana que vem, que é 23, não é? E dia 30, e aí nós vamos parar por um período. Então, essa é a nossa ideia. Temos talvez, possivelmente, mais 2 encontros aqui. Mas agora nós vamos orar por nós, né? Senhor Deus e Pai, obrigado, porque os seus planos são perfeitos, os nossos não são. Obrigado porque o seu tempo é justo, é oportuno, é kairós. O nosso tempo, cronos, não é. Obrigado porque só o Senhor é luz do mundo, Jesus, Salvador. O Natal nos lembra disso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor brilha nas trevas e o Senhor traz luz às sombras da nossa vida, da nossa mente. E então o Senhor traga coragem àqueles que estão com medo, confiança para aqueles que estão em dúvida, esperança, Senhor, mesmo viva para aqueles que estão desgastados, Senhor, por os nossos problemas, às vezes, pessoais, nos afligem tanto, Senhor. Realmente, às vezes, nos derrubam. Mas o Senhor é um Deus que levanta o abatido. O Senhor consola o oprimido e traz alegria àquele que está triste. Obrigado pela tua fidelidade. Bendito seja o teu nome. E nós somos teus. Então, isso sossega a nossa alma, Senhor. É a oração que faço por nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, tenha uma boa continuidade da semana. Até quarta que vem.